Queridos, hoje eu quero apresentar para vocês uma rápida introdução do livro de 1 Reis para entendermos melhor. Vamos lá. Quando você olha para o mapa do Oriente Médio Antigo, você percebe que a nação de Israel ela está exatamente no meio de um corredor geopolítico perigosíssimo. De um lado, nós vemos o gigante Egito. Do outro lado, nós podemos ver impérios crescentes da Síria e também da Babilônia. Só que a pergunta é, como que uma nação tão pequena ela consegue se tornar a maior potência daquela época? A resposta não estava no tamanho do exército, mas a resposta estava na confiança e na dependência do Deus vivo. Aperte o cinto, porque hoje nós vamos entender como o topo da glória política de uma nação pode se transformar em uma ruína completa. Prepare o seu coração, porque tem uma palavra de Deus para a sua vida. Bom, para entendermos o livro de 1 Reis, nós precisamos entender o contexto político da época. Vamos lá. Para a gente entender melhor, a gente precisa lembrar como que o livro começa. Começamos no reinado de Davi. Davi, o rei, ele pacificou as fronteiras de Israel. Davi expandiu o território de Israel. Davi unificou as 12 tribos sob uma única bandeira. Agora, Salomão vai herdar esse império, que já é um império consolidado, e vai transformar em um grande polo comercial da época. Israel vai controlar as principais rotas mercantis da época e vai acumular uma riqueza sem precedentes. Politicamente, o livro vai tratar de um fenômeno trágico, sobre uma ruína de uma governabilidade causada pela apostasia. No capítulo 12, nós vamos testemunhar um verdadeiro racha político. Por causa de decisões fiscais e políticas erradas de reis, como o Roboão, o país vai sofrer uma grande guerra civil silenciosa e vai se dividir em dois estados rivais. O primeiro, o Reino do Norte, conhecido como Israel, composto por 10 tribos, liderado inicialmente por Jeroboão. Ele vai estabelecer sua capital mais tarde lá em Samaria. Vai ser um reino marcado por uma instabilidade política e golpes de Estado e assassinato de reis. Do outro lado, nós vamos ver o Reino do Sul, conhecido como Judá. Judá, composto por apenas 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Ela vai manter a sua dinastia linear de Davi e a sua capital vai ser na cidade santa de Jerusalém. Essa divisão não foi apenas geográfica, ela enfraqueceu Israel militarmente. Vai ser uma nação dividida e uma nação que vai ficar como uma presa fácil para as superpotências vizinhas. O contexto histórico. Vamos lá. Aqui vai entrar um detalhe de ouro que pode mudar a nossa perspectiva. Quem escreveu o livro de Reis, quem organizou a tradição, vai apontar para o profeta Jeremias. Não podemos bater o martelo se foi Jeremias, mas o que podemos entender é que o livro é escrito em um contexto de cativeiro babilônico. Então pensa comigo. Se esse livro foi escrito em um momento que Israel havia perdido sua pátria, no momento que Jerusalém havia sido destruído, havia sido queimado, o povo estava chorando, estava na beira dos rios da Babilônia perguntando, ora, como que o palácio de Salomão pode ter virado poeira? Como que Deus quebrou essa promessa? Então o escritor, supostamente como Jeremias, ele vai escrever o livro de 1 Reis e 2 Reis, fazendo uma auditoria histórica. Ele vai mostrar que a queda de Israel não foi uma falha militar, uma derrota do Deus de Israel para os deuses de Babilônia. Pelo contrário, foi o cumprimento exato da palavra profética, porque Deus havia sido fiel em avisar os reis que foram infiéis e desobedeceram à voz do Criador. O livro de Reis, ele vai usar uma fórmula que vai nos impressionar ao longo dos capítulos. Toda vez que um novo governante vai assumir o trono, o texto vai avaliar esse governo não pela economia do país, ou pela diminuição do emprego, ou pelas obras públicas e políticas. O veredito de Deus é espiritual. Então, para os reis do norte, o padrão de maldade vai ser Jeroboão, um homem que criou bezerros de ouro e que impediu o povo de ir adorar a Deus em Jerusalém com medo de perder o seu controle político. Já para os reis do sul, o padrão vai ser a bondade de Davi, o homem segundo o coração de Deus, como conhecemos bem. Só que aqui vai o choque da palavra. A saúde política e econômica de uma nação vai ser reflexo direto na sua saúde espiritual.
Quando os governantes toleravam a idolatria, os altares pagãos, nos altos da montanha, uma corrupção social, uma injustiça contra os pobres, eram consequências automáticas. Podemos chegar na conclusão, então, que estudando o livro de 1 Reis, vamos preparar a nossa mente para entender o seguinte: Deus é quem governa a história. Ele usa impérios, ele levanta reis, ele abate reinos e de acordo com a sua soberana vontade. O livro, ele vai nos ensinar e também vai nos exortar a não confiar nos carros ou nos cavalos, nas carruagens, no ouro de Salomão, mas sim em confiar na fidelidade do Senhor. Eu espero você até no próximo capítulo. E lembre-se, não basta apenas conhecer a palavra. O segredo é viver a palavra. Fique com Deus. Um grande abraço.